Mas querido, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, eu quero que a Bíblia seja aberta primeiro, antes do slide, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o verso número 3 ao 6. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir, senão você pode acompanhar aqui no telão. Hoje eu quero falar com você sobre, para uma nova postura, vença as batalhas da mente. E para isso, eu quero introduzir algo que aconteceu no Brasil, e que foi notícia essa semana. Eu quero falar justamente de algo que aconteceu no seu contexto, para que você não esqueça dessa palavra. Você não esqueça dessa palavra, eu quero que você grave essa palavra. Nós tivemos em todos os noticiários análise sobre isso, e eu quero que você grave isso, porque nós vamos falar sobre essa vitória na mente. Essa semana, um time de futebol brasileiro tinha perdido no Equador de 3-0 na semana passada. E nessa semana esse time tinha um desafio de jogar com o mesmo time e virar o placar. Eles perderam de 3-0 e precisava, no mínimo, fazer 3 gols para ir para os pênaltis. Ou 4, 5, 6 para levar a vitória. Isso nunca tinha acontecido. Pasme, Felipe, Clebinho, aconteceu. Palmeiras foi lá em São Paulo jogar com a LDU, entrando no campo, perdendo de 3-0. Já entrou perdendo de 3-0. E virou o placar para 4-0. Não foi nem para os pênaltis. Ganhou. Foi para a final da Libertadores. E preste bem atenção no que eu vou falar, que eu sei que os corintianos não se manifestem, por favor. Não se manifeste. Mas a análise que foi feita durante a semana, porque todo mundo fica perguntando por que isso aconteceu, como isso aconteceu. Foi a estratégia de jogo, foi isso, foi aquilo, tentaram buscar. Mas todos os comentaristas falaram assim: a vitória deles começou na mente. Por isso hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre esse tema. Para uma nova postura, nós precisamos vencer as batalhas da mente. Os comentaristas de futebol falaram que esse jogo foi ganho lá na derrota, quando o técnico começou a trabalhar na mente dos seus jogadores. Agora desarma, que eu vou começar a pregar. Porque pessoas pensam que a vitória da mente começou no futebol, não. Na psicologia, não. A Bíblia já falava sobre a sua vitória na mente. A Bíblia já declarava para você que você precisava vencer na mente, para que a vitória da mente fosse concretizada, consumada na prática. E o apóstolo Paulo vai falar justamente isso aqui nesse texto. Então nós vamos ler agora o texto para você entender. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso número 3 ao 6. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as nossas armas, ou melhor, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós nessa noite. Que a nossa vitória começa aqui, na mente. Queridos, nós vivemos em tempos onde o campo de batalha mais perigoso não está fora não, está dentro de nós, está na mente.
É aqui que nós travamos lutas diárias, entre o medo e a fé, entre a mentira e a verdade, entre a esperança e a dúvida. Nós vivemos uma geração ansiosa, de mentalidade exausta, pessoas que estão travando guerras invisíveis, não contra pessoas, não contra situações, mas contra pensamentos destrutivos, ou melhor, destrutivos. Pessoas que estão travando, travando guerras contra esses pensamentos. E preste bem atenção, não pense que o pensamento destrutivo são os pensamentos que já caminham com uma força para a morte. Não, pensamento destrutivo é aquele pensamento que começa a entrar para te levar a uma destruição, para te levar para um rompimento com o teu Criador, para te levar para um lugar que te deixa longe daquilo que Deus quer para a sua vida. Essas batalhas, querido, acontecem na mente, o campo aonde nós decidimos obedecer ou não. O que eu quero falar para você nessa noite é que os pensamentos são determinantes sobre a maneira de como a gente conduz a nossa vida. O que está na sua mente vai conduzir a sua vida, vai ter eco nas suas práticas, vai falar a respeito das suas práticas. O que está aqui vai determinar como você age e reage diante de situações. E o apóstolo Paulo, ele ensina que o cristão deve lutar com armas espirituais, não com armas humanas. A vitória espiritual começa quando a mente, ela é renovada pela palavra, e ela é submetida à autoridade de Cristo. Paulo, ele entendeu isso profundamente, a ponto de falar que nós precisamos passar por uma transformação na mente. Nós precisamos passar por uma renovação na mente. Romanos capítulo 12, verso número 2, Paulo fala assim, põe para mim um texto: não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo caracteriza a vontade de Deus, coloca como boa, perfeita e agradável. Quem não quer viver essas características na sua vida? Todos nós. Agora Paulo fala assim, tem uma condição para você viver isso, tem uma condição para você viver a realidade de Deus sobre a tua vida, tem uma condição para você experimentar essa vontade que permanece para sempre. Ei, você precisa passar por uma renovação na sua mente, a mente precisa ser transformada, a mente precisa mudar. Joyce Meyer diz o seguinte: a mente é como um campo de batalha, aonde o destino humano é decidido. Aqui é que você decide, é aqui que você decide se você vai obedecer ou não, se você vai realizar ou não, como você vai realizar, está tudo aqui, querido. E tem muita gente perdendo para o diabo, porque está perdendo as batalhas aqui, fica lutando pensando que a luta é no físico, fica lutando pensando que tem a ver com a prática, e na verdade você não se convenceu. E enquanto você não se convencer que isso que você está vivendo é pecado, que isso que você está vivendo está destruindo e acabando com a tua vida, se você não se convencer aqui, nunca você vai ter vitória na prática. A gente precisa parar com isso, sabe? A gente fica lutando, uma luta esmurrando o vento. A gente lutando, sabe, contra uma prática, e na verdade a gente precisa se convencer, porque é aqui que começa a vitória, é aqui. A mente é um lugar onde Deus fala conosco, mas também é onde o inimigo tenta semear enganos. Vencer as batalhas da mente é essencial para a gente assumir uma nova postura em Cristo. O apóstolo Paulo deixou isso. Uma vida guiada pela fé se dá a partir da consciência que eu tenho aqui na minha mente. E olha que o apóstolo Paulo está pregando
para a cidade de Corinto. Corinto é uma cidade próspera, mas é marcada pela imoralidade, pelo orgulho intelectual. Inclusive, quando Paulo escreve esse texto, ele está combatendo os falsos mestres que estavam questionando a autoridade de Paulo como apóstolo. E ele responde mostrando que a luta dele não é carnal. Deixa eu te falar, tem hora que você está se acabando dentro da sua casa com o seu cônjuge, pensando que a luta é carnal e a luta é aqui, ó. O problema está aqui, ó. Tem hora que você está se acabando lá, não sabe o que fazer com o teu filho, pensando que você tem que, sabe, vou pegar esse menino, e a luta é aqui, ó. Você está negligenciando o campo de batalha. Paulo está respondendo: eu não luto de forma carnal com vocês, eu luto de forma espiritual. Por isso que ele usa essa metáfora de guerra. Paulo explica que o pensamento humano, sabe, os pensamentos humanos e os argumentos contrários à verdade de Deus são destruídos a partir das realidades espirituais. A partir das realidades espirituais. E nós precisamos entender isso. Que os pensamentos humanos, os argumentos contrários à verdade de Deus são fortalezas espirituais que precisam ser destruídas. Destruídas. Agora, esse texto fala de uma guerra interior, de uma batalha na mente, mas a pergunta para nós é: como vencer essa batalha? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina, porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: para você vencer essa batalha, primeiro, você precisa reconhecer o campo de batalha. Reconheça o campo de batalha. Paulo está afirmando: embora a gente viva no mundo físico, apalpável, a nossa guerra não é contra pessoas nem situações, mas contra forças espirituais. Não é a última vez que Paulo vai falar sobre isso. Não é. Paulo lá em Efésios capítulo de número 6, o verso número 12, Paulo vai deixar claro para nós a nossa luta espiritual. Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir, para você comprovar o que eu estou falando, Efésios capítulo 6, verso número 12, Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que muitas vezes você está cansado de lutar e não vê resultado? Porque você está lutando no aspecto físico, você está lutando a partir daquilo que é material, e Deus está falando para você: ei, a sua luta não é na carne, a sua luta não é segundo a racionalidade, a sua luta é espiritual. E se é uma luta espiritual, começa na mente. A mente é o primeiro alvo dessas forças. Quando o inimigo quer destruir alguém, ele começa semeando pensamentos. Pensamentos. John MacArthur, ele diz o seguinte: você nunca vencerá na vida se for derrotado na mente. Eu nunca vi uma pessoa vitoriosa na sua vida, mas com a mente derrotada. Eu nunca vi. Então nós precisamos vencer aqui, na mente. E preste bem atenção: a destruição que é proposto pelo inimigo começa com pequenas concessões. E deixa eu te falar, pequenas concessões dá espaço para grandes invasores. E consequentemente, grandes ruínas. Ruínas maiores. Quando você dá concessão para o inimigo entrar aqui na sua mente. Quando você permite uma coisa pequena: não, pastor, nem vai fazer efeito. É pequeno, eu faço uma vez por semana só. Ei, querido, preste minha atenção. Um invasor entrou aí. Você está dando vantagem para o seu adversário. Você está permitindo, dando legalidade para que ele comece a influenciar. Uma destruição não começa do dia para a noite. São pequenas doses que você vai afundando, 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 e quando você
para enxergar, você já está num buraco profundo, você já está numa destruição quase irreversível. E eu falo quase irreversível, porque diante de Jesus não há impossível, não há impossível. Eu posso estar numa situação de extrema destruição, Jesus pode mudar a minha história, a minha vida. Então para de dar concessão para o inimigo, porque o final é grande ruína. Você precisa entender isso. Nós precisamos lutar, mas lutar aqui na mente. Olha para quem está do teu lado, me ajuda a pregar e fala assim: a mente é o seu campo de batalha. Entenda isso. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está no vício do cigarro, ela só consegue vencer quando ela está convencida aqui. É o primeiro passo. Se você não se convencer aqui, não vai acontecer aqui. Você pode colocar fita, adesivo, remédio, fazer o que você quiser. Se você não estiver convencida aqui, é aqui. Tudo começa aqui. O apóstolo Paulo nos ensina que antes de lutar a gente precisa reconhecer o campo de batalha, aonde a batalha acontece. Então não fica se esmurrando em realidades que você precisa vencer aqui. O segundo ensino que o apóstolo Paulo nos dá é que nós precisamos usar as armas espirituais certas. Você precisa usar as armas espirituais. Paulo fala de fortaleza. Fortaleza que representa aqui pensamentos persistentes, mentiras, padrões mentais que resistem à verdade de Deus. Entenda o seguinte, querido: uma fortaleza é uma mentira que você toma como verdade. Em algumas situações, a fortaleza, eu vou falar agora para você que é cético, você que não crê em Deus, vou te mostrar como uma fortaleza se instala na vida de uma pessoa e como essa verdade é uma verdade. Falando para um cético, a fortaleza, que é essa mentira que se torna verdade na vida da pessoa, ela muitas vezes questiona a racionalidade da pessoa, a humanidade da pessoa. Nós estamos vivendo tempos como esse, já citei aqui esse exemplo, de pessoas que estão falando assim: eu não sou um ser humano, eu sou um guaxinim. E anda como um guaxinim, vive como um guaxinim, se relaciona como um guaxinim. Meu Deus, consegue entender como uma fortaleza se instala? Eu estou falando para alguém que não crê em Deus, porque para quem crê em Deus é muito fácil entender isso. Para quem tem a revelação de Cristo é muito fácil entender o que é uma fortaleza. Mas pessoas que não creem em Cristo, pessoas que não são tão espirituais, vamos falar assim, elas falam assim: isso é conversa, pastor. Ei, tem muita gente questionando a sua própria racionalidade, tem muita gente questionando a sua própria humanidade. Sabe por quê? Porque está permitindo com que uma fortaleza na sua mente se instala. Querido, nós precisamos quebrar isso. Entenda essa verdade. As fortalezas, elas são construídas aos poucos. Às vezes ela é construída num medo, outras vezes é construída num trauma, outras vezes é construída numa mentira, numa incredulidade, numa ausência. O inimigo, nosso adversário, que não quer que a vontade, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça na sua vida, ele vai trabalhar em cima dos acidentes de percurso que acontecem na sua vida. E ali ele começa a colocar mentiras, e você, por estar fragilizado com um medo, com um trauma, com uma incredulidade, com uma mentira, com um acidente de percurso, sabe, com uma situação de falta, de ausência, com uma rejeição, sabe, você permite aquilo se tornar uma verdade, porque ele insiste, ele persiste, ele fica com aquela mesma conversa, e aquela situação se instala e leva você à destruição. Então não começa do dia para a noite.
mas elas podem ser destruídas pelo poder de Deus. E preste bem atenção no que eu estou falando para você. Aqueles que tiveram uma revelação de Deus, aqueles que já viveram a espiritualidade, aqueles que já se depararam com a verdade, já se alimentaram dessa verdade, eles sabem, eles têm consciência de quando eles estão vivendo uma vida de mentira, de engano. Querido, você sabe que pecado é pecado, você sabe o que te distancia do Senhor, é muito claro na sua mente, porque você já se encontrou com a verdade, e o Espírito Santo sempre vai te lembrar, sempre vai tentar convencer você, que pecado é pecado, não tem conversa, pecado é pecado, o que leva você para longe de Deus, é uma realidade de destruição, acabou. Então para de viver uma história de mentirinha, para de viver um conto de fadas, porque você já tem a revelação. Sabe, eu tenho que ficar me policiando para contar aquelas historinhas de fada. Sabe aqueles contos de fada? Da Bela Adormecida para Esther. Porque eu sei que aquilo lá é uma... E eu estou ensinando para ela, falando, filha, isso aqui é uma história com E. Não é verdade. É uma história com E, não é verdade. Tem gente vivendo uma história com E. Você está vivendo uma verdade, você sabe disso. Agora, até quando você vai deixar com que essa fortaleza continue protegendo uma mentira que foi fundamentada num trauma, que foi fundamentada, sabe, numa incredulidade, num medo, numa ausência? Até quando você vai permitir? Charles Stanley, ele diz o seguinte: a palavra de Deus é uma marreta que despedaça as fortalezas mentais construídas pelo inimigo. Então, como que eu vou vencer essas fortalezas, pastor? A palavra de Deus. Uma das armas espirituais que você precisa colocar em prática frente às mentiras de Satanás é a palavra de Deus. Jesus no deserto venceu a mentira, o engano de Satanás pela palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus é a marreta para você destruir todo engano, toda mentira, todo castelo que foi construído, fundamentado sobre falácias de Satanás. Paulo está falando isso. Você só consegue vencer com as armas certas, e uma das armas é a palavra de Deus. Terceiro, Paulo ensina que para vencermos as batalhas da mente, nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. Verso número 5, ele falou isso. Eu nem fui citando os versos, né? E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui é o centro da transformação, submeter os nossos pensamentos ao senhorio de Cristo. É a obediência ao Senhor que deve determinar o nosso modo de como nós pensamos, como nós agimos. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas buscam uma referência, por isso que os influencers estão crescendo e ganhando muito dinheiro, mostrando a sua vida. Porque as pessoas precisam de uma referência, e a referência dita como aquela pessoa vai conduzir a sua vida, porque ela está olhando e falando, ela tomou uma decisão, então eu vou tomar a decisão igual, eu vou me vestir igual, vou ter o comportamento igual, eu vou fazer a minha casa igual, eu vou decorar a minha sala igual, a minha vida amorosa vai ser semelhante a essa. Então é um mundo onde as pessoas estão buscando referência, e sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Tenha como referência Cristo. E numa prática de fé, eu estou falando para você assim: a sua referência em Cristo é capaz de conduzir você para viver uma vitória, não simplesmente que passa, uma vitória eterna. João falou isso quando nós lemos, que a vontade de Deus ela permanece para sempre, enquanto os desejos deste mundo vão embora. Querido, tenha como referência Cristo. Por isso que Paulo está falando assim, a minha referência é Cristo. Já que a minha referência é Cristo, todo pensamento eu levo cativo a Cristo, todo pensamento eu submeto a Cristo, todo pensamento eu coloco diante da obediência do Senhor. A nossa mente ela produz milhares de pensamentos por dia, e muitos deles não glorificam a Deus e nem têm compatibilidade com aquilo que Cristo é.
Agora, um discípulo de Jesus precisa aprender a identificar o que vem do Espírito e o que vem da carne, o que vem do Espírito e o que vem dos olhos, o que vem do Espírito e o que vem da soberba da vida. Você precisa identificar, você precisa provar os seus pensamentos. Faça pelo menos 3 perguntas para os seus pensamentos, para essa trilha mental, para ver se a sua trilha mental está adequada a Cristo. Comece a perguntar assim para o seu pensamento: é verdade isso que eu estou pensando? Porque se você colocar o seu pensamento diante da verdade de Cristo, se há mentira, essa mentira vai ser confrontada. Essa mentira vai ser confrontada. Agora, não tem como você querer questionar os seus pensamentos, se você tem dado lugar para os seus desejos carnais, se você tem dado lugar para o desejo dos seus olhos, se você tem dado lugar para a cobiça dos seus olhos, se você tem dado lugar para esse sentimento que está dentro de você, que tem a ver com o seu orgulho, com a soberba da vida. O pensamento precisa ser provado. Você precisa provar, é verdade isso? O que eu estou pensando aqui não é coisa da minha cabeça. O que é isso? O que eu estou pensando isso? Você tem que perguntar assim: é útil o que eu estou pensando? Esse pensamento vai melhorar a minha vida? Vai melhorar meu casamento? Vai melhorar a minha relação com os meus filhos? Vai melhorar a minha profissão? Vai me ajudar a ser semelhante a Cristo? Você precisa perguntar: esse pensamento é gentil? O que eu estou falando, pensando aqui na minha mente, está sendo amoroso comigo ou está me levando para uma destruição? Ou está promovendo ou propondo uma destruição? Nós precisamos provar os nossos pensamentos. Nós precisamos. Martinho Lutero, dia 31 agora que passou, foi a Reforma Protestante. Martinho Lutero falava o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua mente. Eu estou com a guerra lá em casa com os pardal. O João foi lá, pintou a minha casa, reformamos lá, o João pintou, deixou tudo bonitinho lá. Aí eu coloquei o antipardal lá, né, o antipassarinho, que eu não sei o nome. Coloquei lá, pá, lá onde eles tinham feito o ninho, né? Tirei lá os ovinhos, os filhotinhos, coloquei lá debaixo das árvores lá, coloquei até um lá dentro da erva cideira que você me deu lá. Coloquei lá. Aí estou esses dias saindo de casa, com perdão da palavra, uma cagada na minha parede. Falei: não, tá de brinquedo. Eu tinha eliminado esse pardal. Aí ontem eu estava sentado lá na varanda, Conrado, de repente um deu um arrasante assim, entrou num buraco lá. Eu falei: te achei, te peguei essa semana, se prepara que eu tiro você daí. Fez ninho em outro lugar, que eu tinha tampado, tampei tudo que é lado, mas ficou ainda umas frestinhas que eu nem imaginava que ele ia entrar. Até pensei, falei assim: mas aqui ele não vai entrar. Pois ele entrou lá. Com perdão da palavra, querido, tem muita gente andado todo cagado, porque está deixando o passarinho fazer ninho. Para com isso. Tira essa sujeira que está sendo promovida por aquilo que causa destruição. A gente precisa parar e falar assim: será que eu estou deixando uma brechinha? Porque basta uma brechinha. Se você visse o tamanho, você ia falar assim: isso aí não foi um pardal não, foi um elefante. Uma brechinha pode destruir, sujar, consumir a tua vida. Por isso que Lutero falou: ei, cuidado, cuidado, para você não deixar com que os pássaros, façam ninho na sua mente. Quando um pensamento vier falando para você que você é um pecador, que você é um fracasso, que você pode fazer isso, que você não consegue vencer esse pecado, que você não consegue vencer esse mau hábito, ei, você precisa se levantar e falar assim, Filipenses 4,13: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Seja qual for o mau hábito, seja qual for o vício, seja qual for o pensamento, seja qual for a imoralidade que está flutuando dentro da minha mente, posso vencer ela, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece.
Uma nova postura é uma vitória mental constante, submetendo essa vontade, ou melhor, essa mentalidade, essa mente, esse pensamento a Cristo. Pensar como Cristo pensa. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso número 16, eu não vou ler para a gente remir o tempo. Paulo está falando sobre isso, e eu termino com o quarto ensino de Paulo nesse texto. E o quarto ensino é: viva uma obediência transformadora. Olha o que Paulo diz no verso de número 6. E estaremos prontos para punir. A palavra punir aqui, nesse texto, no original, olha o que ela significa. A palavra punir aí, no original do texto diz assim, para nós: punir, defender o direito de alguém, fazer justiça, proteger, defender, vingar. Olha que profundo é essa palavra. Paulo está falando assim, você pode se defender da desobediência. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência. Há uma proposta de desobediência, pastor, eu posso me defender dela. Fala para quem está do teu lado, você pode se defender de qualquer proposta de desobediência à vontade de Deus. Você pode, querido, você pode. O que Cristo fez na cruz do Calvário permite você hoje punir, defender-se. Você pode trazer proteção para a sua vida, para qualquer proposta de desobediência, porque vai ter proposta. Se teve proposta para Jesus desobedecer, quanto mais para você. Se Judas deixou-se levar pelas propostas, haverá proposta para mim e para você. Nós precisamos entender que nós temos a capacidade de viver uma vida transformada, uma mente transformada para uma vida transformada, e essa verdade, ela está clara na nossa mente. Por quê? Porque um dia Jesus morreu e ressuscitou, para te dar condição total, para dizer não para o pecado, para o mau hábito, para a proposta de desobediência. O que eu estou falando para você é que a verdadeira libertação acontece quando nós decidimos por Cristo. Esses dias eu falei para uma pessoa essa semana. A pessoa falou assim: pastor, você acredita? Passou aqui, cumprimentou todo mundo, não me cumprimentou. Eu falei: você está esperando o que de uma pessoa que não conhece a Cristo? Sabe, tem hora que a gente precisa entender isso. Tu está esperando o que de quem não conhece a Cristo? Não fique assustado com ações de pessoas que não conhecem a Cristo. Não fique assustado com comportamentos de pessoas que não tiveram uma revelação que nós temos. Para elas, nós estamos presos. Mal elas sabem que elas não conseguem sair desse campo da desobediência. Mal elas sabem que elas não conseguem dizer não para o pecado. Enquanto nós temos a liberdade de dizer sim ou não para o pecado, elas estão presas, cativas numa fortaleza, vivendo um mundo de mentira que será destruído e que levará elas à destruição. Então a gente precisa também ter um pouquinho de maturidade espiritual para saber. Não espere nada de quem não conhece a Cristo, de quem não conhece a verdadeira revelação. Querido, preste bem atenção, a verdadeira liberdade acontece quando nós passamos a viver de forma obediente à palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo governe os nossos pensamentos e consequentemente as nossas atitudes. A W. Tozer diz o seguinte: a obediência é provada, ou melhor, a obediência é a prova visível de uma mente renovada. Você vê um obediente, você pode falar assim: esse aí foi provado, ou melhor, esse aí prova que a mente dele foi renovada. A sua obediência prova claramente que você passou por uma mente renovada, ou se a sua desobediência está claro, vai provar que você não passou por esse processo. Então, uma evidência de uma mente cativa a Cristo
é uma nova postura espiritual e emocional. Eu sei que eu abusei de vocês, corintianos, são paulinos e outros tantos, mas vamos falar a verdade. O técnico, na entrevista, na coletiva da derrota de 3-0, ele falou assim: 90 minutos dentro do meu campo é muito tempo. Vai ser uma noite mágica. Ele estava falando, não era com os jornalistas, não era com os comentaristas, ele estava falando isso, sabe para quem? Para os seus jogadores. Por isso que aquele time de futebol entrou no campo e provou que de fato eles poderiam vencer, mesmo entrando com 3-0, mesmo entrando derrotados. E eu quero usar esse exemplo para falar para você. Algumas guerras você entra já derrotado com 3-0 no placar, mas se você está em Cristo, se a tua mente passou pela renovação de Cristo, pode estar 3, 4, 5, 6-0, não interessa quantos estão à sua frente, interessa que a partir do momento que você entra no campo de batalha com Cristo, o final é certo, vitória, o final é certo, é vitória, o final é certo, é uma vida extraordinária e sobrenatural. Até os corintianos dão glória a Deus aí, ó. Deixa eu parar com isso aqui, senão nós vamos. Mas eu quero que você entenda que a guerra da mente é diária, é todo dia. Mas a vitória em Cristo também pode ser diária. Pode ser diária todos os dias. Olha aqui para mim. Todo dia você pode vencer. Todo dia. E deixa eu te falar, é necessário que seja todo dia. A gente leu aqui 1 de João, capítulo de número 2, verso de número, não me lembro agora, acho que foi 10. Sabe que o sistema deste mundo está aqui. O 15, na verdade, 15, 16 e 17. O sistema deste mundo que é fundamentado nos desejos da carne, sabe, nos desejos dos olhos e na soberba da vida, é todo dia isso, todo dia, todo dia. Amanhã você vai levantar para encarar um leão. Amanhã você vai levantar para encarar realidades. E amanhã é um dia propício para você ter uma vitória. É assim que você tem que levantar. É assim que você precisa, sabe, colocar a tua mente, o teu coração. Ele nos capacita a reconhecer o que é o campo de batalha, usar as armas espirituais, levar todo o pensamento cativo e viver a obediência constante do Senhor. Um autor desconhecido, ele diz o seguinte: não há mente tão confusa que Cristo não possa transformar, nem pensamentos tão rebeldes que Ele não possa cativar. Você precisa entender isso. A condição da tua vitória não está na força do teu braço, nem na tua capacidade de raciocínio, mas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A gente precisa entrar no campo de batalha como alguém que venceu. Ah, mas pastor, o senhor não sabe como que está o placar. Não interessa como está o placar. Você tem que entrar com uma postura de quem vive a partir da vitória de Cristo. Acabou. O que você está perdendo? Que você está se comparando e tentando lutar com a sua força. Lute com a força daquele que já venceu. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho que nos conduz para uma nova postura. E essa postura começa com uma vitória na mente. Na mente. Então entregue a sua mente para Cristo. Peça que Ele renove os seus pensamentos. Peça para que Ele destrua as fortalezas do seu passado. Ele dê uma nova postura. Deixa eu te falar, você não pode terminar a sua vida permitindo com que um trauma, com que uma mentira, com que um engano, com que uma incredulidade, um acidente de percurso, uma ausência, sabe, você não pode terminar a sua vida sendo cativo a essas realidades, sendo escravo a essa realidade. Você não pode terminar a sua vida permitindo com que esses acidentes de percurso saiam vitoriosos, porque você tem a revelação de Cristo.
Cristo está falando com você. Dá um passo de obediência. Dá um passo de vitória. Vence aqui. Está esmurrando o vento, porque você está tentando quebrar algumas coisas a partir do material, do físico. É aqui dentro que começa tudo. É aqui. Por isso que você hoje pode tomar uma decisão de ir para a mesa como filho e não como escravo. Isso eu não falei de manhã, eu quero falar aqui. O filho, ele se levanta convencido que na casa do pai, lembra da parábola do filho pródigo? Ele se levanta convencido que na casa do pai ele ia ter uma vida melhor do que a vida que ele estava vivendo, porque ele estava debaixo de um sistema, de um patrão que nem alimentava ele, e ele sentia vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Ele falou: poxa vida, na casa do meu pai os trabalhadores são tratados melhores, então eu vou para lá. Mas ele vai para lá ainda com uma deficiência na sua mente. Porque vamos ser verdadeiro aqui, gente. Você está aqui, e aqui está ruim, muito ruim. Você olha lá, você fala assim: nossa, ali é bom, hein? E eu posso ir lá. Ah, eu vou lá. É fácil de você entender isso. É fácil. Talvez a gente possa colocar algumas dificuldades, porque ele era filho, estava aqui, decidiu ir para lá, então ele teria que quebrar o sistema de orgulho dele para vir para o lugar melhor, mas ele está numa condição de fome. E na fome, meu filho, na fome, nego faz o que não tem orgulho que não é quebrado. Então ele vem, só que ele vem com uma mentalidade o quê? Errada. Porque ele chega e fala assim: meu discurso é esse: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Sabe o que eu estou falando para você? Não tem como você vir para a mesa do pai pensando que você é um trabalhador, um escravo. Por que você sai daqui e continua pecando, o mesmo pecado, caindo no mesmo buraco? Porque aqui você não venceu. Você vai para a mesa, você toma o pão, toma o cálice, mas a tua mente não mudou. Você não entendeu que você é filho. E você tem que ir para a mesa como filho, não como escravo, porque a mesa que é proporcionada para os filhos nos garante a vitória como filho, o desfrute como filho. Agora quem vai para a mesa como escravo, volta como escravo. Pode até comer a comida do filho, mas vai voltar para ser escravo, vai voltar para ser cativo, vai voltar para a fortaleza dele. Ei, não podemos viver assim. Nós precisamos ir para a mesa mudando aqui, ó. Aqui, ó. Poxa, sou filho, essa realidade já venci. Sou filho, ei, eu não preciso cair de novo nessa realidade. Eu sou filho. Então precisa mudar sua mente.